Amém. Abram suas Bíblias em 1 João, no capítulo 2. Vamos lá, apenas recapitulando então o que foi falado no domingo passado, acerca da exortação de João para que nós não pequemos. Porém, se alguém pecar, todos nós temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele é o justo e, portanto, aquele que nos justifica, certo? Então, aquele que não tem o Cristo, não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não possui esse mediador, não possui aquele que intercede por mim e por você, e, portanto, não tem aquele a quem o defenda diante de Deus, diante da injustiça e do pecado, não tem aquele que o defenda. Porém, aquele que está em Cristo Jesus, que tem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, tem esse advogado que nos defende o tempo todo, incessantemente diante do Pai, mediante as várias burradas que nós fazemos no nosso dia a dia. Ele está lá, incessantemente intercedendo por mim e por você, como mediador, como advogado meu e teu. A segunda coisa é que ele é a propiciação. Então ele é esse sacrifício que foi pago por mim e por você. Eu e você merecíamos a morte, merecíamos o fogo do inferno, mas por meio de Cristo isso mudou. Por causa dele hoje nós estamos caminhando em direção à eternidade, ao céu, à presença eterna do Deus Todo-Poderoso. A outra coisa é que, como nós sabemos que nós conhecemos ao Pai e ao Filho, como uma pessoa sabe que ela é cristã genuína ou não, que ela é nascida de novo ou não? O que João denota para mim e para você é que nós precisamos obedecer os ensinos, nós precisamos obedecer aos mandamentos de Deus por meio de Cristo Jesus. O Evangelho é necessário que seja obedecido na nossa vida. Nós não podemos apenas observar o Evangelho, mas nós devemos ser praticantes do Evangelho como Cristo, como Paulo. Então, o desafio de João é que nós devemos andar como Cristo andou. E esse é o grande desafio, para mim e para você. Andar como Cristo andou. Nós citamos a situação de Paulo, quando Paulo chega e fala, olha, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Esse é um desafio para mim e para você. Caminharmos todos os dias, buscando a presença de Deus em nossas vidas, sendo cheios do Espírito Santo, para que isso seja uma realidade concreta na minha e na tua vida. Para que nós possamos então dizer, sejam meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. Cristo é uma realidade na minha vida. Amém? O teu caráter e o meu caráter, o nosso caráter deve ser como Cristo. O ódio ao irmão denota que eu não conheço a Deus. Então, não é permitido nas Escrituras, ou melhor, permitido não tem como, que você pode sentir ódio ou não, depende de cada um. Isso é um sentimento que pode vir. Mas o que João fala é que o sentimento de ódio pelas pessoas, quando você o alimenta, isso pode denotar para mim e para você que nós não conhecemos a Deus. João fala. Porque só conhece a Deus quem ama, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quantas situações que a gente vivencia na vida em que só é possível amar mediante o amor de Deus. Se a gente não tem Deus na vida, a gente não consegue amar as pessoas. A gente não é incapaz de amar a nós mesmos, nós somos incapazes de amar a esposa, somos incapazes de amar o marido, de amar os filhos, de amar os pais, de amar os amigos, de amar os irmãos. E aí aquelas pessoas que a gente não vai muito com a cara, pior ainda. Se já é difícil a gente conseguir amar os próximos, aquele que nós temos afinidades, quem dirá aqueles que não temos? Então é um desafio nas Escrituras que a gente tem que amar a todos. E jamais odiar alguém. Aquele que odeia seu irmão não conhece a Deus. Então, jamais permita na sua vida esse tipo de sentimento vir e se instalar. Ele pode se passar pela tua cabeça. Houve momentos em que a gente, odeia alguém. Nossa, odeio com todas as minhas forças. Tem um amigo meu que ele fala isso. Eu odeio o Lula com todas as minhas forças, o cara. Ele fala assim, odeio com todas as minhas forças. E ele é cristão. E ele fala isso com uma naturalidade. Odeio com todas as minhas forças. Então, conhece a Deus ou não conhece a Deus? Você expressar isso de uma maneira da boca para fora é uma coisa, mas quando isso se instala na nossa alma e no nosso coração, isso é muito perigoso
e pode denotar realmente que eu e você não conhecemos a Deus. Do contrário, no entanto, aquele que ama seu irmão, de fato conhece a Deus. Então, conhecer a Deus é muito mais do que simplesmente amar aqueles que estão à nossa volta. Conhecer a Deus implica realmente em amar os nossos inimigos. Amar aqueles a quem a gente muitas vezes não vai com a cara, não vai com a lata. Amar aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal da gente. É difícil, mas esse é o único caminho para o cristão. E não existe um outro caminho para o cristão. Para o cristão só há esse caminho. Mas não porque isso é uma lei, mas porque ele conhece a Deus. E por conhecer a Deus, ele conhece o amor. E por conhecer o amor de verdade na vida dele, ele é capaz de amar as pessoas. Não é a força dele, mas vem do próprio Deus isso. João também fala, filhinhos, seus pecados foram perdoados. Então o desafio do cristão é caminhar todos os dias com isso. Com essa convicção no seu espírito, na sua mente, de que ele foi perdoado. Amém? Deus perdoa todos nós. Somos perdoados. De fato, lá naquela cruz, naquele dia, nós fomos perdoados em Cristo Jesus. E isso é para sempre, isso é eterno. Ninguém pode mudar isso nunca mais. Jovens, vocês venceram o maligno. João fala isso. Nós vencemos o maligno. O maligno não nos vence, nós já somos esses vencedores. João coloca isso no passado, já houve uma vitória. Não é algo que virá, não é vocês vencerão o maligno, mas vocês venceram o maligno. Já é uma condição em que cada um de nós já estamos. O inimigo já é um derrotado na minha e na tua vida. O grande esforço do Satanás todos os dias é querer convencer eu e você do contrário, de que nós não fomos perdoados. De que a graça vale para qualquer um, menos para mim e para você. Que Deus perdoa qualquer um, menos eu e você. Não é isso? Em Renovo é legal isso, porque está lá no Renovo, lá, aquele bando de gente ali, em roda ali, conversando. Daqui a pouco um começa a confessar pecados, abrir, aí o outro, nossa, você faz essas coisas também? Eu achava que só eu que fazia. Daí vem o outro, pô, vocês dois fazem essas coisas também? Nossa, eu achei que só eu que fazia. Daí vem o outro, vocês três fazem essas coisas? Quando vê, está todo mundo no mesmo buraco, no mesmo barco. Com as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Não é uma questão de um só. De se enxergar como uma pessoa não perdoada, que está devendo todo dia. E as Escrituras nos chamam para vivermos uma vida de liberdade, como livres, perdoados, alcançados pela graça. Lá, hoje e para todo sempre. Não amem o mundo e nem o que há nele. Isso é uma confusão na igreja, que ninguém sabe o que é o mundo até hoje. O mundo é você ouvir música rock. O mundo é, sei lá, você ouvir uma música que não é necessariamente cristã, é uma música secular, aí também é do mundo. Então, se você vai no cinema, o cinema é do mundo. A não ser que você vai assistir um filme gospel, aí não é. O cinema é do mundo, mas o filme não é. Então você vai num cinema do mundo assistir um filme que não é do mundo. Quando você compra o carro numa concessionária, você tem que orar e consagrar ele. Porque senão você está andando num carro do mundo. Por aí. Tatuagem é coisa do mundo, piercing é coisa do mundo, roupa, depende da roupa, é uma roupa do mundo. E aí, a gente ouve todo tipo de coisa possível quando se usa a palavra do mundo. Essa palavra mundo. Conversei com um rapaz esses dias que o pastor também tirou ele do Ministério do Louvor porque ele tinha tatuagens, e tatuagem é coisa do mundo. Então, como uma pessoa que tem uma tatuagem do mundo pode tocar no Ministério do Louvor? Não pode. Está endemoniado. Não pode. Certo? Porque é coisa do mundo. Então, o João, ele também coloca que amar o mundo é negar o amor de Deus. Mas aí o que é mundo? Aí João deixa bem claro para mim e para você o que é mundo. Mundo é prostituição, lascívia, isso é mundo. Porque ele fala sobre a cobiça da carne. Então, a prostituição são as coisas do mundo. Do mundo. Como é que é o nome daquele filme bonito, legal pra caramba, que eu assisti umas 40 vezes com a minha esposa já? Como é que é? O Amor para Recordar. Aí você tem que assistir com a esposa assim,
Lindo, que filme lindo. Mas é amor. O amor também é assistir essas coisas com a esposa. Com ódio no coração, mas amando. Né? Tô brincando, gente. Eu gosto de assistir essas coisas. Tem um lado emo aqui dentro também. Então, o mundo é isso. A cobiça da carne. Também João fala da cobiça dos olhos, né? Que é a ganância do coração. É você querer sempre mais. Você nunca estar contente com nada. Riqueza, poder. Isso é cobiça. Isso é ganância. Isso é cobiça dos olhos. Tudo que os olhos veem, ele quer. E a terceira coisa relacionada à questão do mundo é a ostentação dos bens. Ou seja, é o orgulho. O orgulho também é um pecado. Eu posso ter orgulho dentro do meu casamento. Orgulho, nunca peço perdão, por exemplo. Teve uma situação bem legal, que eu fui aconselhar um casal, e ele reclamou disso. Ele falou assim, pô, Pipe, ela nunca pede perdão para mim. Eu perguntei para ela, por que você nunca pede perdão para ele? Ela, porque eu nunca estou errada. Matou ali, ó. Então tá bom. Tá certo. O que você vai falar mais, né? Nunca tá errada, né? Tá certo. Eu falei, infelizmente você casou com uma pessoa perfeita, daí você se lascou, cara. Né? Então, todas essas coisas, elas são passageiras, mas você foi criado para as coisas que permanecem para sempre. Amém? Então, vamos ao que nós temos para tratar nessa noite, que é no capítulo 2, a partir do versículo 18 em diante. Eu queria começar o capítulo 3, mas eu tinha me esquecido que eu não tinha terminado o capítulo 2. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui mais uma vez, com nossos corações, nossas mentes, Senhor, esperando a Tua palavra, a manifestação da Tua presença que já começou durante o louvor e a adoração, durante cada canção que foi ministrada nessa noite, nesse lugar, Senhor. Cada momento que nós já iniciamos o nosso culto, o Senhor já está aqui, manifestando a Tua graça. Que graça nós temos, Jesus, de nos reunirmos aqui e podemos ouvir daquilo que é santo, santo, santo. Que é o Senhor, por meio das Escrituras, falando com a gente. Venha ministrar, Senhor Jesus. Ministra por meio do Teu Espírito em nosso coração, Senhor, nessa noite. Queremos sair daqui, Senhor, nessa noite cheios do Teu Espírito, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu oro. Amém. Nessa quarta-feira nós tivemos 39 pessoas aqui na reunião de oração, fora as crianças. Não que as crianças não sejam pessoas, né, mas 39 adultos, certo? E umas 5 crianças. Então, gente, seria legal a gente manter realmente um número, foi muito legal mesmo, uma bênção. Então, sabe, se você sente essa fome de Deus no teu coração, no teu espírito, venha na reunião de oração na quarta-feira, está sendo muito legal. Vamos lá? A partir do versículo 18, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai.
Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Amém? Então, continuando essa questão dos filhos de Deus. Se um dia eu escrever um livro, que a minha indisciplina não me permite fazê-lo, porque eu não tenho muita paciência de digitar, mas se alguém tiver vontade de que eu vou ditando e você vai escrevendo, se candidato, eu posso fazê-lo. Mas se for para eu digitar, isso provavelmente nunca vai acontecer. Provavelmente, né? Mas Deus sabe. Mas se eu fosse escrever um livro, eu acho que a primeira coisa que eu escreveria seria um livro com esse título, Os Filhos de Deus. Porque para mim é um tema muito grandioso. E porque tem muito a ver comigo e com você. Eu não escreveria 10 passos para o sucesso. Eu acho que eu escreveria sobre os filhos de Deus. A grande glória. A grande conquista que Cristo fez por mim e por você. E é sobre isso que nós vamos falar, mais uma vez. A primeira questão que João está tratando aqui no capítulo 2, a partir do verso 18, é essa questão de que tem surgido no mundo os anticristos. Ele fala sobre essa expectativa acerca de um cara chamado anticristo, que virá, isso está lá na pregação, ou anticristo, você pode ver depois lá no Metalcast, e eu falei bastante coisa acerca desse cidadão em específico, o qual até hoje não houve essa manifestação específica desse cara, e a gente tratou lá acerca de algumas coisas que estão impedindo essa manifestação, e, portanto, a parousia não acontecerá, ou a segunda vinda de Cristo não acontecerá enquanto não haver a manifestação deste indivíduo. E os textos que apontam que se trata de um cidadão mesmo, de uma figura, de uma pessoa que vai se levantar no cenário mundial e vai se voltar contra Deus e contra os seus eleitos. Amém? Então, mas João, ele olha para essa questão do anticristo e fala, gente, é o seguinte, vocês sabem que vai aparecer esse anticristo, porém, muitos já estão surgindo por aí. O nosso meio está cheio desses camaradas. E o que é interessante, que João aponta aqui, ele fala o seguinte, lá no versículo 19. Ele fala assim, eles saíram do nosso meio. Ou seja, eles estavam aonde? No coração da onde? Da igreja. Eles não saíram do judaísmo, eles não saíram do islamismo, eles não saíram de nenhum outro lugar, mas de dentro da igreja. Esses camaradas estavam dentro da igreja e agora eles estavam saindo. E saindo por uma razão, por um propósito. Havia algo no que havia sido encarnado na vida deles que se tornou uma realidade e, portanto, eles não permaneceram. E saíram. E a gente sabe que a história da igreja, ela é uma história de muita gente que vem e de muita gente que sai. A igreja é assim. A igreja é assim. Quando eu me converti num retiro de carnaval, lá tinha muita gente que se converteu comigo. Muita gente foi na frente, confessou a Cristo, chorou, se converteu e tudo mais. No outro dia, já tinha esquecido tudo aquilo. Todo aquele choro, aquelas lágrimas não resultaram em nada. Não houve mudança. Não houve amor. Não houve continuidade. Não houve nada. Saíram. E aí ele fala o seguinte, eles não eram dos nossos. João fala que porque se fossem, teriam permanecido. Olha que louco isso. Os filhos de Deus permanecem. Os anticristos saem.
Os que recebem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, genuinamente, permanecem. Os que fazem teatro, saem. E se tornam essa geração de anticristos que tem caminhado aí. Algumas pessoas pensam que nessa discussão de perder salvação, isso é uma coisa usada. Mas João não vai falar que não. João está falando que não. Olha, é o seguinte, o cara estava, mas não está mais. E não está mais porque nunca foi. Não sou eu que estou dizendo isso. Amém? Quero que vocês leiam comigo. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido. Então a lição que o texto está dizendo para mim e para você é que filho de Deus permanece. Amém? Filho de Deus, genuinamente, renascido do Espírito, regenerado pelo Espírito, permanece. Não sai. E se sai, ele fala assim, ó, o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Portanto, nunca foi dos nossos. Porque se fosse, teria permanecido. Amém? Então, às vezes você está lá, vivendo a tua crise existencial. Quantas vezes eu passei por crise existencial? Primeiro semestre de seminário foi terrível para mim. Questionei a existência de Deus várias vezes, assim, nossa, será que Deus existe mesmo? Não estava acostumado a pensar. Eu era só um crente de igreja que mal lia a Bíblia, não fazia muito esforço para pensar acerca das coisas. Aí vou para um seminário teológico, sou inundado de pensamentos, de questionamentos, de questões que me fazem pensar. E aí eu me deparei com o meu pensamento, e o meu pensamento então começou a me trazer coisas. E uma das coisas foi a dúvida acerca da existência de Deus. Passava aqueles momentos de crise assim, puxa, será que Deus existe mesmo? Será que Deus existe mesmo? Então, várias vezes nessa minha trilha da salvação, eu fui lá na beira da linha, assim, ó. Quase. Aí Deus me puxava pelo cabelo, pela camiseta. Volta, você é meu. Você é meu, volta aqui. E a fé estava lá presente. E permanece. E a gente caminha. Ele fala o seguinte, que tem uma unção que cobre os santos de Deus, e por isso que os santos de Deus permanecem. Ele fala isso lá no versículo 20. Ele fala assim, olha, esses caras não permaneceram. Nunca foram dos nossos e não permaneceram. Daí ele fala o seguinte lá no versículo 20. Mas vocês, ou seja, os que permanecem, têm uma unção que procede do santo. Aleluia. É necessário ter a unção que vem dele para que eu e você permaneçamos. Então, se você permanece até hoje, é porque você tem a unção. Aleluia. Fala assim, eu tenho a unção. Por que você está rindo? Não tem? Então, diaconia, faça favor de retirar o anticristo aqui, por exemplo. E ele fala assim, mas vocês têm a unção que procede do santo. E todos vocês têm o conhecimento. Ou seja, todos vocês conhecem ele. De verdade. Quem não conhece, não permanece. Aquele que conhece, de fato, permanece. Porque tem a unção sobre ele. Daí no versículo 22, João, ele aponta assim, de maneira clara para mim e para você, do que ele está falando. E quem são esses anticristos? Quem são esses anticristos que estão no nosso meio e de repente não estão mais, saem e não permanecem? Lá no versículo 22 ele fala assim, quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Daí ele fala assim, este é o anticristo. Este é.
aquele que nega o Pai e o Filho. Então, todo aquele que não permanece, que nega o Pai e que nega o Filho, este é o anticristo. Você conhece gente que apostatou na fé? Conhece a gente que uma vez era crente e hoje não é mais? Que apostatou na fé? É disso aqui que ele está falando. Mas, Pipe, o cara era salvo? Não. João falou que se fosse dos nossos, teria permanecido. Se não permaneceu é porque nunca foi. Os que são lavados pelo sangue do Cordeiro, que experimentaram de verdade a regeneração do Espírito, permanecem. E os que não permanecem, que negam o Pai e negam o Filho, estes são os anticristos. É óbvio que você não vai chegar para o camarada e falar assim, né? O anticristo. Não vai ser mal criado também. Por mais que biblicamente você tenha até o respaldo para chegar para ele. Você sabia que você é, em potencial, um anticristo? E quando você nega o Pai e você nega o Filho, é isso. Daí você não tem como ser ecumênico. Aí você não tem como aplaudir e dizer amém para tudo que está aí fora. Daí você não tem como dizer amém para tudo que está aí. Para qualquer religião, para qualquer afirmação. Para pessoas que negam que Jesus é Deus. Não tem como. Não há possibilidade. Porque quando a gente nega Jesus, lá o texto ele vai dizer o seguinte no versículo 23. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Por isso que esse negócio de crente ficar tatuando estrela de Davi no braço, no peito, nas costas, usando como símbolo cristão, colocando bandeira de Israel dentro de casa, cuidado. Cuidado. Israel negou a Cristo. Portanto, é o quê? É o quê? Anticristo. Do Ozzy você não coloca a bandeira dentro de casa, né? Mas de Israel você coloca. Como se isso fosse bonito, santo. Eu não estou dando para vocês uma pregação antissemita, longe de mim. Eu amo Israel, assim como amo o Paraguai, Argentina. Argentina, mais ou menos, mas... Não, estou falando só no futebol, gente. A rivalidade é só no futebol. Né? Tá lá. Cuidado. Ele fala assim, ó, todo que nega o Filho também não tem o Pai. Então não tem negociação. Não. Uma vez evangelizando um cara lá em Foz do Iguaçu, na rua, assim, a gente parou o cara e estava pregando o evangelho, o cara falou, não, mas eu acho que, eu acreditando em Deus, o Pai, tá bom. Não, para você chegar no teu Pai, você precisa de Jesus. Não, eu acho que não. Eu vou direto, não precisa nem de Jesus. O cara já tem uma evolução do cristianismo, ó. Nem Jesus não precisa mais, o cara vai direto. Direto para o Pai. E a gente falou, não, filho, não tem formas de você chegar até Ele a não ser por meio de Jesus Cristo. E ele dizia que não, podia. Eu falei, então vai tentando. Vai tentando aí. Fica aí então tentando. Daí ele fala assim, quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Essa confissão pública, ela é necessária na minha vida e na tua vida, todos os dias. Também. No Facebook, pode ser. WhatsApp, qualquer coisa. WhatsApp tem como colocar foto de Jesus? Lá tem, né? Coloca lá, dá um jeito. Mas daí João, ele coloca uma coisa interessante para mim e para você, que diz respeito à santificação minha e tua. Ele fala assim, quanto a vocês, no versículo 24, quanto a vocês, cuidem, ou seja, aí é uma tarefa minha e tua. Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então João está colocando assim, ó, é o seguinte, galera, se você está convicto de que você realmente é uma pessoa nascida de novo do Espírito, cuide disso. Isso é necessário ser cuidado todos os dias. Pô, Pipe, mas o cara que tem vai permanecer. Cuidado com isso. Porque isso pode ser uma pegadinha para a sua vida.
Isso pode levar eu e você à falência da fé. E aí sim vai evidenciar que eu nunca fui. Porque cristianismo é uma relação pessoal com Deus, não é somente uma questão de confessar uma religião. Amém? Não é só isso. Então não é só uma questão de permanecer na igreja, mas é uma questão de permanecer se relacionando com esse Deus que é vivo todos os dias. E aí tem sentido, porque uma vez que eu continuo na praticidade dessa relação, não há possibilidade de eu largar essa relação, porque essa relação é real, é verdadeira, é viva. Agora, se eu deixo ela de lado, eu não permaneço, eu não tomo o cuidado devido com essa minha relação com Ele, aí eu estou em perigo de cair nessa linha e amanhã ou depois eu sou esse próximo anticristo. Tem um livro chamado Fé e Descrença, da Ruth, esqueci o sobrenome dela lá. Ela conta a história de um evangelista americano lá, junto com o Billy Graham, e que hoje o cara apostatou. Mas o mais incrível nisso é que Deus usou a vida desse cara para levar milhares de pessoas a Cristo. Só que aconteceu uma tragédia na vida dele, como acontece na vida de todo mundo. Aconteceu uma tragédia na vida dele e ele apostatou na fé. Porque tragédia só pode acontecer na vida dos outros, não na minha. Quando acontece na minha, a gente chuta o balde. E ele foi esse cara que confessou esse cristianismo publicamente, falou desse cristianismo publicamente, mas era tudo teoria para os outros. E nunca foi uma realidade para ele. Quando aconteceu sobre ele, veio à tona a verdade, de que esse cara de verdade nunca acreditou. Porque acreditar que Deus é a solução, Deus é o consolo, Deus é a vida, para o outro, qualquer Zé Orelha na face da terra acredita. E propaga, e ensina. Não é verdade? Até a coisa vir sobre mim. Daí quando vem sobre mim, e aí a minha fé é colocada à prova. E aí sim, vem à tona se eu creio ou não creio. E foi o que aconteceu. Esse grande evangelista, que levou milhares de pessoas a Cristo, simplesmente, quando veio a tragédia sobre a vida dele, ele apostatou no outro dia. Já nunca mais voltou. Então João, ele olha para isso e ele fala assim, aquele que nega o Pai e nega o Filho, esse é o anticristo. Saiu do nosso meio. Eu acho interessante João dizer isso. Saiu do nosso meio. Ou seja, estava aqui. Estava aí. Era como eu e você. Éramos esses caras que estavam aí, ó, na hora do louvor, levantando a mão, cantando, adorando a Deus, tocando no louvor, sendo pastor, evangelista, servindo, adorando, pregando, ensinando. Era esse cara que estava aqui, no nosso meio. E agora não está mais. E negou tudo. João, ele fala isso de maneira absoluta, ele diz, gente, esse cara nunca foi. Era teatro. Lá dentro dele, no espírito dele, nunca foi uma realidade concreta. Daí eu fico pensando assim, se esse camarada que vivencia essas realidades na vida dele, corre esse perigo, quem dirá eu e você? Que não oramos, que não lemos a Bíblia, que não temos nenhuma manifestação ministerial na nossa vida. Porque às vezes a gente pode ser esse cara que não sai, mas permanece. E permanece não permanecendo. Tá, mas não tá. Esses dias eu fiquei sabendo de uma menina que queria se tornar membro aqui na Gólgota. No primeiro dia que ela veio aqui, ela já me procurou. Quero ser membro, Pipe. Opa, calma. Procure conhecer um pouquinho mais, né? Vai conhecendo daí, porque na hora que você vê que a realidade de que é isso aqui, não sei se vai ser querer ser membro disso aqui não, minha filha. Aqui o bicho pega. Falou isso. Aí depois me falaram que ela vinha aqui porque ela gostava das pessoas. Agora o que é ensinado aqui?
Hein? Deus? Jesus? Hein? Ah, lá é uma igreja? Não, discoteque. Discoteque. Toca Madonna, Rod Stewart, coisa nova assim, ó. Coisa atual. Discoteque. Lá em Foz do Iguaçu a gente chamava discoteque. Então cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Então, gente, a salvação, a relação com Deus é uma coisa que eu e você temos que cuidar. Não é uma parte que Deus cuida por mim e por você. Eu e você somos responsáveis por cuidar disso, dessa relação. Amém? E aí ele fala o seguinte, e esta é a promessa no versículo 25. Ele fala assim, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então a vida eterna é somente para aqueles que permanecem, para aqueles que cuidam, para aqueles que estão todos os dias cuidando disso. Quem não cuida disso, é bem provável que chegará no fim e não conquistará a vida eterna. Então cuide disso, todos os dias, sabe? Não descanse. É igual casamento, sabe, gente? A vida com Deus, ela tem muito a ver com casamento. Eu acho que as pessoas que são casadas sabem, eu acho que talvez de maneira mais prática, o que é a vida com Deus. Porque assim, casamento é o seguinte, se você deixar que o papel do casamento, a palavra casamento, a oração do pastor que fez a cerimônia, o juiz de paz que fez lá as palavras lá, se deixar que aquilo ali cuide, ou deixar Deus cuidar do meu casamento, o treco afunda mesmo. O troço vai, afunda, e a gente vai caminhando para uma separação. Então o casamento é o seguinte, todo dia você tem que cuidar dele, todo dia. Não pode descansar um dia, não tem descanso. Cansa, mas tem que estar lá. Todo dia. Todo dia tem que orar, todo dia tem que amar, todo dia tem que suportar, todo dia tem que perseverar. Todo dia. Incansavelmente. Querem casar ainda? Casem. É bom. Não, mas é bom. É bom. Eu já falei em vários casamentos que é o maior seminário que há sobre a face da terra. Você quer ser formado em teologia? Casa. Você vai conhecer a Deus todo dia na sua vida. Se Ele está ou não está na tua vida. Você vai ver. Você acha que esse amar os inimigos está falando das outras pessoas? Ele está falando... É desse camarada que está aí do teu ladinho. É desse mesmo que está falando aí, ó. É. Amar os outros é fácil. Amar o marido, filha. Amar o Satanás em casa, aí você vai ver. É. Verdade. Tem um monte de gente fazendo assim. Ó. E é isso. Se você não permanece amando todos os dias, e assim é a vida espiritual, assim é a vida com Deus. Todos os dias nós somos os responsáveis por regar isso, alimentar isso, buscar isso. Sabe? Se for esperar alguma coisa acontecer, busque. Eu escrevo estas coisas, no versículo 26, a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E vocês não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas,
permaneçam nele como ele os ensinou. Olha, essa é uma ordenança para mim e para você. Permaneça nele. Gente, não é permanecer na igreja. Na igreja, tudo bem. Só vir uma vez por semana aqui, você está salva. Amém? Ainda mais nessa igreja, daí você está bem salvo mesmo. Né? Se fosse em outra, eu não sei, não ia te garantir nada, mas aqui eu garanto. Né? Mas é permanecer nele. Nele quem? Em Cristo. É nessa relação que ele está falando. Versículo 28, filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Olha que coisa tremenda! Permaneça nele, porque quando ele se manifestar, você não vai querer se agarrar no pipe para subir agarrado. Quando se manifestar ele, você sabe quem é ele. E não vai querer sair correndo se esconder. Quem é Jesus? Eu não conheço esse cara. Conheço a Gólgota. Conheço a igreja, conheço os irmãos. Conheço isso. Mas Jesus mesmo eu não conheço. Aí João está falando assim, gente, permaneça nele, porque quando ele se manifestar, aqueles que o conhecem, não serão envergonhados. Mas aqueles que não o conhecem, que não têm nenhum tipo de relação com ele, provavelmente vão sair correndo. Né? Eu queria estar num congresso do Richard Dawkins nesse dia. Richard Dawkins é o papa do ateísmo moderno. Queria estar lá no meio, assim, no dia. Assim. Só para ver a correria. Por que está correndo? Isso aí não existe. Está correndo do que não existe? Volta aí. Por que a correria? Queria ver aquele bando de ateu correndo, se arrebentando nas paredes, assim, ó, atravessando a parede no peito. Cavando buraco na terra para se esconder. E eu lá, mas por que está correndo? Que você passa? Né? Volta. Que não é verdade? Se Jesus nunca voltar, provavelmente eu e você nunca vamos saber disso. Se Jesus não voltar em 50 anos, provavelmente eu vou ter morrido. Então, nunca vou saber disso. Não vou ficar no cemitério municipal. Pô, Jesus sacaneou, hein? Ó, miguezeira. Não voltou. Isso que me alegra. Que eu não vou ter nem uma crise existencial no cemitério municipal. Acabou. Acabou o Rivotril. Acabou psicólogo, psiquiatra, acabou. Não vai ter mais nada. Nenhuma dor, nunca mais. O que é legal depois que você morre é que nunca mais você vai sentir dor. Sendo ateu ou não. Né? Desculpa, sendo ateu talvez. Depois, se existir o inferno, o bicho vai pegar. Mas assim, se Deus existir, aí fará toda a diferença. Né? Porque a gente estava conversando algumas semanas atrás a respeito do inferno e das concepções bíblicas acerca do inferno e da imortalidade da alma, nós estávamos falando. Que quando você morre em Cristo Jesus, você vai para o paraíso. E aguarde o grande dia, quando haverá a ressurreição. Então, assim, para mim e para você, o dia da nossa morte é a parousia, porque é um encontro com Ele. Amém? Minha cunhada já se encontrou com Ele umas 2 semanas atrás, está lá. Encontrou Jesus, e nós estamos aqui, ele se lascando. Né? Até esse grande dia. Versículo 29, para a gente encerrar. Se vocês sabem que Ele é justo, saiba também que todo aquele que pratica a justiça é renascido dele. Aleluia. Essa palavra renascido, para mim, ela tem algo tão poderoso nela. Renascido
É uma pessoa que estava morta e renasceu. Renasceu. Não estava e voltou à vida. Que é a nossa história, a minha e a tua história. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos estavam separados da glória de Deus. Em Cristo Jesus, nós renascemos. E é por causa desse... O que está se manifestando aí atrás? Aí? Não tem nenhum diácono pentecostal aí para expulsar o demônio aí? Já foi? Gente, a prática da justiça denota que eu e você somos renascidos de Deus. A não praticidade disso denota o contrário, que não nascemos de Deus. Então, novamente, João, ele aponta para mim e para você aquela questão que aquele que ama a Deus pratica, obedece os meus mandamentos. Aquele que não conhece a Deus, não pratica. Amém? Amém? Meus queridos, que todos vocês encontrem no Senhor Jesus a graça para cuidarem da sua salvação. Assim como eu sou responsável por cuidar da minha todos os dias, cada um de vocês são responsáveis por ela todos os dias. Não deixe os outros cuidarem dela, é você o responsável por cuidar dela. E como é que você cuida da sua salvação? Buscando a Deus, conhecendo, permanecendo nele. Amém? Repita comigo, permanecendo nele. Amém? Nele. Permaneça nele. Até o fim. Porque ele vai cuidar de mim e de você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, cada um que está aqui, Senhor Jesus, nessa noite, sabe e tem conhecimento, Senhor, do quanto realmente te conhece. Do quanto realmente é renascido do teu Espírito. Do quanto é salvo. Sabe, Pai, a tua palavra, Deus, nos ensina e nos aponta algumas coisas para mim e para todos nós que estamos aqui, Senhor, que denotam o quanto realmente isso é realidade na minha e na tua vida, na vida deles, Senhor Jesus. Sabe, Deus, uma das coisas implicam em obedecer os mandamentos, amarmos os nossos irmãos. E esse texto em específico agora, Senhor Jesus, aponta a permanência, Senhor, a perseverança, a continuidade. Os filhos que realmente, Senhor, já se encontram com seus nomes escritos na eternidade, Senhor, são aqueles que obedecem, são aqueles que amam e são aqueles que permanecem, Senhor. Deus, se tem alguém aqui, Senhor, nessa noite que tem sentido uma vontade de desistir de tudo, trilhar o caminho de negar a Ti como Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra possa exortá-lo, chamá-lo para permanecer, Senhor. Deus, mas que nós que estamos aqui, Senhor, que temos permanecido, não seja uma permanência vazia, Senhor, de relação. Que não seja uma permanência que não ora, que não busca, que não serve, que não tem perseverança. Senhor Jesus, nós queremos permanecer, mas permanecer aonde devemos permanecer, que é em Ti, Senhor.
Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Deus, eu peço que o Senhor manifeste e traga sobre aqueles que ainda estão dormindo, Senhor, fome, desejo de te buscar, Senhor, de ser cheio, para que naquele grande dia, Senhor, a gente não seja envergonhado, Senhor. Para que naquele grande dia, Senhor, a gente não se assuste, não saia correndo, que a gente não saiba do que se trata. Mas que naquele dia, finalmente, Senhor, os nossos olhos contemplem a Tua glória. E que finalmente naquele dia, Senhor Jesus, o que realmente foi o tesouro do nosso coração se manifeste. Que é o Senhor. Por isso o Senhor nos ajude a permanecer, a não negarmos, a não vacilarmos, Senhor, até o fim. Eu oro e profetizo sobre todos nós. Em Teu santo nome, Rei Jesus. Amém. Amém, meus queridos.